vai pagar essa conta a gente não sabe. O que a gente sabe é que hoje muita gente pode ser considerada viciada em tecnologia. Está aqui na nossa mão, né, inclusive. Seja ela qual for, né, Lidiane? Celular, computadores, tablets. Mas será que isso é saudável? E o que muda nas nossas relações, principalmente? Justamente para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui a psicóloga Priscila Gasparini. Priscila, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui no Link Record News. Obrigada. Como a gente viu, as tecnologias, claro, não tem como anulá-las nesse momento. Rede social, aplicativo, isso tudo para que as pessoas interajam, se integrem. Mas e quando essas tecnologias nunca saem de cena? Então, o problema é o excesso, né? As pessoas hoje em dia se tornam dependentes das redes sociais. Isso a gente não quer que aconteça. Por quê? Porque gera fobia social, gera depressão, gera baixa autoestima. Tem vários fatores que desencadeiam por conta disso. Fobia social? Sim, porque as pessoas começam a se comunicar só através dos aplicativos e não tem a vivência, né? Não encontra um amigo, não vai num cinema, não vai num teatro, é ali o dia todo e ela tem uma restrição de se colocar numa situação vivencial. Isso que você está falando para a gente é meio difícil de imaginar, mas chega ao ponto realmente de alguém falar assim, combina um encontro, por exemplo, entre amigos. Eu não vou porque, né, claro, não vai dizer porque não vai, mas prefere ficar ali acessando as redes, a internet, do que estar no encontro de amigos? Sim, hoje em dia é até comum, você vê, eu tenho filhos, né, meus filhos ficam ali o tempo todo. No meu tempo, a gente ia para o portão e se encontrava, conversava, né? Hoje é ali, por meio de aplicativos. Então, a gente pede para tomar muito cuidado para não deixar de viver situações por conta da tecnologia, vivê-las e até postar, até entrar nesse meio que hoje em dia é necessário, né? Mas com certo cuidado. A tecnologia deveria ser apenas a porta de entrada para uma integração maior. Mas o que a gente vê muito, por exemplo, às vezes casais, namorados ou famílias em mesas de restaurante e todo mundo ali no lugar da conversa no celular. Sim, você vê que eles deixam de interagir para trocar informações, né? E assim, a gente vê os jovens de hoje com problema de postura, de obesidade, né? E a gente tem o tecnoestresse, que a gente chama, né? Que é o estresse pela própria tecnologia. As pessoas não conseguem ficar 2 horas longe do celular. A gente até faz esses testes com os pacientes para que eles fiquem 2 horas desconectados por dia. É muito 2 horas difícil. Por dia. E ainda assim não consegue. É difícil. Agora me diga uma coisa, por exemplo, a gente vê que muita gente realmente se relaciona por meio dos aplicativos e tudo mais. Qual é o limite, então, para que esses relacionamentos não sejam prejudicados? E quando é que o sujeito pode efetivamente pensar, bom, de fato, eu estou vivendo mais na dependência dele, isso significa que eu tenho uma doença? Porque eu acho que o grande problema é as pessoas assumirem que tem essa dependência. Eu acho que a maioria não assume, né? Sim. Eu já assumi para ela, sou viciado, eu estou tentando me desvencilhar, está sendo passo a passo. Ontem, por exemplo, eu recebi uns amigos para jantar em casa, falei, não quero saber do celular, deixei ele no canto. Depois que eles foram embora, que eu dei uma olhadinha. Pra já não cair na tentação. Não cair na tentação, então você deixa longe. É bem isso, você viver aquela situação sem estar ali na tecnologia, né? Sem ter que compartilhar, mostrar, dividir, você vive aquilo, depois se você quiser postar uma foto, mostrar para as pessoas que foi legal, ok. Mas não ter que dividir aquele momento, aquela situação com a tecnologia. Isso libera até um hormônio, que é o cortisol, que deixa a gente obeso, dá problema na coluna, dá problema de concentração. As pessoas abrem várias telas ao mesmo tempo, dá distúrbio de foco de atenção, porque você está vendo várias coisas, a hora que você tem que focar em uma só, você não consegue. Então, assim, a gente indica que tome um certo cuidado e faça esse teste. Fique 2 horas sem usar o celular. Como é que você se sente? E o que causa a dependência? Por exemplo, o cigarro tem a nicotina, outras substâncias, algum elemento químico ali que prevalece e que desencadeia ali o vício. E a tecnologia? Então, geralmente as pessoas que postam muitas coisas, postam coisas boas, né? Eu estou numa festa, estou num lugar legal, então assim, ela tem essa necessidade de uma autoestima ali massageada, que as pessoas, nossa, que legal, cada curtida libera serotonina. É um neurotransmissor nosso. Cada curtida? Sim. Que doido isso, né? As pessoas, elas contam, olha, eu já tive 20 curtidas, e aquilo vai fazendo um bem para o cérebro e ele reforça aquele comportamento para que as pessoas continuem fazendo isso. Então, assim, a gente tem que ter esse hormônio em coisas reais, não irreais.
E o que realmente mudou no perfil? Porque a gente percebe, tá bom, a tecnologia tá aí, legal, as redes sociais, há muitos aplicativos, inclusive agora para relacionamento. Sim. O que mudou? As pessoas estão mais inseguras, elas precisam dessa autoafirmação para elas poderem recorrer a esse tipo de aplicativo, por exemplo. Elas conseguem admitir quando entram nesses aplicativos que não são suficientes para conseguir um relacionamento no mundo real? Geralmente não. Geralmente em consultório a gente atende esses vícios e a pessoa não tem essa noção, entende? De formar amigos, de manter esses amigos, de ligar para amigos, né? A gente pode usar o celular para telefonar, né? Não Acho só que ficar é justamente ali. para o que menos a gente usa atualmente, não é isso? É verdade. Então, manter esse vínculo, esse contato maior, né? Então, as pessoas, hoje em dia, se integram do jeito que está a rede social, né? Eu tenho que fazer parte disso. Ela sente até a necessidade de estar integrada dessa maneira. Se ela não fizer dessa maneira, ela está fora. Então, não é legal. Ela tem que ter consciência de que precisa melhorar. Agora, a Lidiane colocou esse ponto do relacionamento que é extremamente importante. E quando se fala em relacionamento amoroso, o problema é que muita gente direciona tanto para o artificial, para aquilo que é tecnológico, que nem sai para jantar. É uma coisa assim, eu conheço alguns casais que namoram essencialmente pelo WhatsApp. Qual é o risco nesses casos? Quer dizer, você virtualiza tanto que chega uma hora que ele não se sustenta? Ou não? É possível manter um relacionamento amoroso saudável apesar das redes sociais? Então, eu digo só tecnológico, não. Eu tenho alguns pacientes até no Japão que têm as esposas aqui, aí é uma outra situação, não tem como, né? Você falar por Skype é legal. E depois ele vai revê-la. Mas a gente que está próximo, a gente tem que ter esse contato social. Se fica só na mensagem, aí o relacionamento vai cair, não tem como. Quando você encontra a pessoa verdadeiramente, você criou uma imagem idealizada dela que não é real. Então, as pessoas têm que tomar esse cuidado. Aí pode ser, começa não era uma vez e acaba. E viveram felizes virtualmente para sempre, né? Porque vira um conto de fadas. É verdade. Tá ótimo. Priscila, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua agradeço. participação, pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, doutora Priscila.